Mais uma vez, recebemos com imensa alegria a nossa companheira Helena, representando a Tri-State Spiritist Federation e trazendo-nos o tema Saibamos Agradecer. Muito bom dia a todos. Sempre uma grande alegria de estar aqui. E é importante também agradecermos o carinho, como somos recebidos, e dizer também que isso conta muito para nós. Nessa nossa jornada terrena, estamos sempre enfrentando problemas, dificuldades, desafios que nos angustiam, nos fazem sofrer e, às vezes, esquecer que são muitas e inúmeras bênçãos que recebemos no nosso dia a dia. Se fizermos um balanço acurado de tudo que nos acontece, nós vamos descobrir que temos muito mais que agradecer do que a reclamar. O problema é que prestamos mais atenção naquilo que nos falta e valorizamos demais os problemas. Viver a gratidão é saber agradecer pelas dádivas, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelos favores que recebemos. A gratidão é filha da maturidade. E o homem psicologicamente maduro a possui no seu coração. É o que nos ensinam os espíritos. À medida que o processo de amadurecimento psicológico avança, a facilidade que temos de expressar a gratidão por tudo quanto nos sucede, mais se agiganta. E isso nos proporciona paz e alegria. Todos nascemos para ser educados, gentis, amorosos, compreensíveis, agradecidos. Quando o espírito consegue alcançar o seu sentido existencial, o seu significado imortal, abençoa tudo e a todos, tornando-se grato pela oportunidade de fazer parte do universo. A gratidão, como o amor e o perdão, não faz bem somente a quem recebe, também reconforta quem oferece. Na Índia, alguns mestres ensinam que a pessoa iluminada é aquela que vive em estado de gratidão. Em mais alguns dias, nós vamos celebrar aqui nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças, o Dia da Gratidão. Esse dia é sempre comemorado na quinta-feira da quarta semana de novembro. É uma tradição norte-americana que remonta ao verão de 1621, na época da colonização desse país.
Conta-se que colonos da vila de Plymouth, em Massachusetts, depois de colheitas muito ruins por conta de invernos rigorosos, conseguiram uma boa colheita de milho. E assim juntaram-se aos nativos da região e prepararam uma grande mesa farta, onde foram servidos perus, patos, milho e peixes. O povo americano mantém essa tradição nesse dia que eles nominam como Thanksgiving Day, ou Dia de Ação de Graças, reunindo a família, amigos, para grandes refeições, também com mesas bastante fartas. É importante dizer que nesse dia, muitos também se entregam a orações, agradecendo a Deus pelo muito que receberam durante o ano. Sendo a gratidão um sentimento que devemos exercitar sempre, o ideal seria que pudéssemos agradecer a Deus todos os dias, dedicando pelo menos 5 minutinhos do nosso tempo a cada dia para agradecer o muito que temos recebido. Nós louvamos essa tradição americana e realmente nos sensibilizamos e nos unimos em sentimentos a ela. O famoso compositor italiano Giuseppe Verdi, que viveu no século XIX e tornou-se conhecido por suas óperas La Traviata, El Trovador, Aida, Rigoletto, entre muitas e muitas outras, vivenciou algumas tragédias em sua vida. Jovem ainda, ele casou-se com uma aluna, Margarita Baresi, por quem se apaixonou perdidamente. Eles tiveram 2 filhos que morreram na infância, quando o compositor escrevia a sua primeira ópera, Oberto. Quando ele estava escrevendo a segunda ópera, Um Giorno del Reino, morreu a esposa querida com apenas 26 anos de idade. Devastado pela dor, ele prometeu que não voltaria a compor. Por essa razão, passou a viver uma situação financeira bastante difícil, que mal tinha com que se alimentar. Certa noite, é o que nos contam, quando o frio era bastante intenso, ele viu na rua uma mulher com 2 crianças. Ela estava cozinhando castanhas num fogo improvisado. Ele aproximou-se dela, retirou o cachecol, deu para ela em troca de algumas castanhas para comer. Ela então devolveu o cachecol a ele e lhe deu as castanhas. As crianças não entenderam muito bem aquela atitude da mãe e ela logo explicou para eles: ele tem muito mais fome que nós. 2 anos mais tarde, ele voltou a compor e estava estreando a sua ópera Nabucco, em Milão. Ópera essa que o tornou bastante famoso. Aí, então, ele já tinha boas roupas, uma boa moradia, bastante crédito na praça. Ele, então, voltou às ruas para procurar aquela mulher que lhe matara a fome num dia invernoso. Encontrando-a, perguntou a ela se ela lembrava dele.
É claro que era difícil para ela lembrar aquele homem, agora então tão bem vestido, e associar ao quase mendigo de antes. Ele então disse: a senhora não lembra de mim, mas eu lembro da senhora e do seu gesto. Ele então agasalhou-a com um xale para que ela pudesse vencer a friagem das horas e lhe colocou algumas moedas nas mãos. E depois se foi. Nós vemos assim, meus amigos, que a gratidão é uma das forças mais poderosas que existe, já que engloba o reconhecimento de um poder superior a nós. Engloba também a força do pensamento positivo, que permite que possamos desenvolver em nós o otimismo, a confiança em Deus e no futuro. Quando aprendemos a agradecer por tudo, nos fortalecemos. E isso faz com que nos tornemos pessoas melhores, mais felizes, mais humanas. Nós estamos sempre nos queixando disso ou daquilo. E não paramos para pensar no muito que temos recebido ao longo da nossa vida. As dificuldades, as vicissitudes do mundo constituem sagradas oportunidades para que sejamos fiéis ao nosso Criador. Ele sempre está pendente às nossas necessidades e reparte o seu amor conosco, seus diletos filhos. O amor de Deus por nós é infinito. A sua misericórdia é ilimitada. O nosso Criador sabe a hora exata e a situação adequada para nos conceder o que realmente necessitamos. Quantas vezes pedimos coisas inconsequentes e inadequadas ao nosso bem, às nossas reais necessidades? Antes de nos queixar, de reclamar da vida, procuremos olhar à nossa volta. Nós temos emprego, temos saúde, temos família, temos amigos, temos a doutrina espírita em nossas vidas. Temos moradia, temos fé em Deus. E a certeza que Ele está nos ajudando. São tantos os tesouros que Ele nos oferece. Devemos procurar perceber mais as belezas, a abundância do universo, valorizando mais o que nos rodeia e olhando esse nosso mundo com mais confiança. O Criador investe em cada renascimento que ocorre no mundo. Rejeitar as oportunidades oferecidas é ingratidão de nossa parte. O sucesso ou insucesso de nossas vidas será sempre o reflexo de nossas escolhas. Somos nós que construímos o nosso destino. A nossa felicidade ou infelicidade depende de nós e não dos outros ou de coisas. Jesus
Quando esteve aqui, deu-nos o exemplo de fidelidade a Deus. E espera o mesmo de nós. Espera que tenhamos mais confiança no Pai e no futuro. Nos contam que durante a luta pela conquista da liberdade, esse país contou com a ajuda de um nobre francês chamado Lafayette. Ele chegou aqui com apenas 19 anos de idade e tornou-se muito amigo de George Washington. Em 1824, Lafayette, já com a idade bastante avançada, visitou cada estado e território da União, recebendo muitas honrarias. Eram bailes, jantares em homenagem a ele. Numa dessas recepções, entre os quais aqueles que o saudavam, se encontrava um soldado que se aproximou dele. Ele tinha um uniforme bastante roto. Carregava nas mãos um mosquete, que é uma arma de fogo bastante antiga, e tinha nos ombros um pedaço de cobertor. Quando ele chega frente a Lafayette, ele pergunta: "General, o senhor lembra-se de mim?" E o nobre francês diz, com franqueza, não. Ele então responde: "Pois eu vou lhe avivar a memória." Numa noite gélida, o senhor fazia ronda e encontrou um sentinela com roupas leves e sem meias. Estava quase morrendo congelado. O senhor lhe tomou das mãos as armas e disse: "Vá à minha cabana. Lá você vai encontrar meias, fogo e um cobertor. Eu fico aqui de guarda enquanto você vai. E quando você estiver mais aquecido, volte aqui e me traga o cobertor." O soldado então foi, obedeceu às ordens. Quando voltou, entregou o cobertor ao general. O então general, não? Porque na época ele ainda não era. O general então rasgou em 2 partes o cobertor. Ficou com uma e entregou a outra ao sentinela. E ele então diz para o general: "Aqui está uma das metades daquele cobertor, pois eu sou o sentinela cuja vida o Senhor salvou." Como é bom, como faz bem bendizer aqueles que nos prestam auxílio, aqueles que nos dão assistência. Como é bom expressar a nossa gratidão através de um gesto de ternura, de uma palavra cálida, de um sorriso que demonstre afeto espontâneo. Meus amigos, é muito importante demonstrar o nosso reconhecimento àqueles que se tornam os nossos protetores aqui na Terra. E se pararmos para pensar um pouco, existem muitos deles em nossas vidas. Todos possuímos uma lâmpada, uma luz interior. É essa luz que clareia a estrada de nossa vida.
evitando que caiamos por conta das pedras e os obstáculos do caminho. É ela que nos ajuda a ultrapassá-los. É importante sabermos que as pedras, os obstáculos vão sempre estar aí. Mas com essa luz acesa, fica muito mais fácil vê-los e assim evitar as quedas. Mas junto a essa luz interior, existe um switch, um interruptor. E é necessário que o liguemos para manter a nossa luz interior acesa. O problema é que, muitas vezes por conta da escuridão, ou mesmo por preguiça de procurar esse switch, não vemos ou não sabemos onde ele está e assim não o acionamos. Aí sim, a nossa vida complica. É a doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, que nos mostra, que nos leva até esse switch, que quando acionado, mantém a nossa luz interior acesa. A doutrina espírita é luz que clareia o nosso raciocínio. O verdadeiro espírita é o servidor do Evangelho de Jesus. E para melhor servir ao nosso Mestre, nós temos que ler, que estudar, que ouvir, que ver e analisar tudo. E reter, vejam bem, somente aquela substância que nos seja de proveito real na esfera da nossa vivência. É o que nos ensinam os espíritos. O espírita é o companheiro de Jesus na experiência humana. Por essa razão, nós temos que cuidar da nossa mensagem, para que ela seja sempre a essência de nossas ações, o exemplo. Reflitamos que o que estamos oferecendo aos outros, para que tudo que ofertamos ao nosso próximo constitua realmente a mensagem certa que possa ser ofertada a eles. Nos contam que certo dia um orador falava sobre a gratidão, explicando que devemos agradecer por tudo que temos. Quando ele concluiu a sua fala, uma senhora chegou perto dele e lhe perguntou: como é que eu posso dar graças por tudo, se minha mãe está hospitalizada há meses e fazendo tratamentos dolorosos? O orador então respondeu: pense, minha amiga, que tantas mães morrem nas sarjetas, sem cuidados médicos e nem assistência amiga de um familiar. E a sua genitora pode dispor de um hospital, de médicos e enfermeiros para atendê-la. E ela logo retrucou: é, meu amigo, mas eu mesma sobrevivo à custa de 10 remédios que tenho que tomar a cada dia. E ele então lhe diz: veja, senhora, que existem tantas pessoas que não têm recursos para comprar um remédio sequer para aliviar a dor. E a senhora pode comprar 10.
Aí então ela entendeu o que ele queria dizer. Deus nos dá sempre o que necessitamos, embora nem sempre seja aquilo que gostaríamos de receber. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o nosso progresso. Como Pai justo e bom, Ele não leva em conta as nossas queixas, as nossas reclamações diárias. E sempre nos está oferecendo um dia repleto de oportunidades para que possamos caminhar em direção ao seu amor. O pobrezinho de Assis, o grande homem que se fez pequeno para vivenciar o amor a Jesus, afirmou que a gratidão é uma das moedas mais difíceis de se ofertar na vida. Por isso, ele se preocupava em agradecer a tudo e a todos. Agradecia ao irmão Sol por aquecê-lo e por dar vida à terra. Ao irmão Vento por acariciá-lo nos dias de muito calor. Ele agradecia à irmã Lua por enfeitar a noite de céu claro. Ao irmão Sofrimento por lhe permitir reflexões e aprendizado. Na corrida pelos bens materiais, para alcançar sucesso em nossos empreendimentos, no tumulto das nossas dificuldades, compromissos a assumir, desafios, pouco paramos para perceber as coisas que a vida nos oferece e também agradecer por elas. Saber agradecer a vida é virtude daqueles que conseguem sair do egoísmo e reconhecer a ajuda e o apoio que chegam a toda hora. Os espíritos nos orientam a agradecer ao nosso corpo, sede do nosso espírito, onde o sangue se movimenta em 1000 canalículos diversos, aos nossos intestinos, que trabalham independente da nossa vontade, sustentando-nos a nutrição, aos nossos pulmões, que arfam, revolvendo o ar que nos envolve, aos impulsos nervosos que eletrizam a imensa população celular do nosso cérebro. São miríades e miríades de unidades de vida microscópica que palpitam na concha da nossa boca. Reflitamos que, se todos os órgãos, glândulas, nervos, células e até o nosso cabelo trabalham no nosso próprio corpo para nos servir, por que então não podemos trabalhar para servir os outros? Deus, em sua infinita bondade, nos deu essa ferramenta maravilhosa que é o nosso corpo, para que através dela nós possamos vivenciar experiências que nos leve ao aprendizado, à evolução, a servir também aos nossos irmãos em humanidades,
tornando-nos assim seres muito melhores. Nós temos que ser agradecidos ao Pai pela oportunidade de estarmos no envoltório carnal. Já paramos para pensar quanto nos custa o ar puro que respiramos? A água dos córregos, da cachoeira, a beleza da paisagem, o clima saudável. Ao nosso redor, sim, ao nosso redor, aqui e agora, átomos se agitam em vértices intermináveis na estrutura material da roupa que vestimos e dos sapatos que calçamos. Vemos a eletricidade que vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se em força, luz e calor. Raios sem conta que chovem sobre nós e nós nem lhe assimilamos a presença. O nosso planeta, que faz giros velozes, carregando-nos com segurança e em paz. Numa demonstração que o firmamento não é impassível, só porque nos parece mudo. Quantos recursos assim não dispomos e não valorizamos e não agradecemos. Mas temos sim o péssimo hábito de nos queixar de tudo, de todos e da própria vida, ignorando que temos tudo o que necessitamos para crescer e ser feliz. Ao invés de reclamar da vida, procuremos ser gratos a ela, por mais essa oportunidade que a bondade divina nos oferece. Toda reencarnação é planejada com cuidado e com carinho por nossos amigos espirituais, que, aliados à divindade, visam o nosso crescimento, aprendizado, evolução e libertação dos vícios que ainda nos prendem às ilusões, ao sofrimento. Ressurgindo no mundo material, nos cabe trabalhar, nos esforçar para superar as dificuldades e vencer os nossos defeitos, que infelizmente ainda são muitos. Os nossos mentores espirituais estão aí, nos observando, nos inspirando, nos orientando e sempre torcendo pelo nosso bem. Temos que trabalhar o nosso interior, buscar o autoencontro, a autoiluminação. Temos sim que nos inundar de luz, de conhecimento, de vivência. O Espiritismo é doutrina da fé raciocinada. Sendo assim, nos convida ao serviço individual, para que brilhe em cada um de nós o facho da educação. Ante o Senhor, o ato de servir é luz que brilha em toda parte. O verdadeiro espírita agradece a Deus pela oportunidade de serviço. Se ouvimos o mal, falemos o bem.
ajustando-nos ao dever, cumprindo as nossas obrigações, sejam aqui, seja na rua, seja em casa ou em qualquer lugar. Se fomos prejudicados, ignoremos. Ofendidos, perdoemos. Ao invés de discutir, realizemos. Não censuremos, abençoemos. Condenar, tampouco. Restauremos. O bom espírita pode sim se elevar na luz, mas apagar-se na humildade, por reconhecer ser um instrumento do Pai Celestial. O espírita dedicado tolera sem revolta as provações que o ferem, transformando em bondade o fel das próprias dores. E onde ele está, faz com que tudo brilhe, aperfeiçoe, melhore, engrandeça, progrida. Uma garotinha entrou numa loja de joias e começou a olhar tudo em volta, até que seus olhos chegaram a um colar de turquesas azuis. Ela então pegou o colar, levou até o balcão e era o dono da loja que estava atendendo naquele dia. Ela então disse para ele: isso aqui é exatamente o que eu estava procurando. O homem a olhou meio desconfiado e perguntou: quanto dinheiro você tem? Ela, sem hesitar, pegou do bolso da saia que vestia um lenço todo amarradinho e começou a desatar os nós, e ali se encontravam algumas moedas. Ela pegou as moedas e colocou em cima do balcão. E logo explicou: quero dar esse colar à minha irmã mais velha. Desde que nossa mãe morreu, que ela cuida de nós e nunca tem tempo para ela. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com esse colar, pois ele tem exatamente a cor dos olhos dela. O homem, então, pegou o colar, foi para o interior da loja, colocou-o num estojo, embrulhou-o num vistoso papel vermelho e fez um bonito laço com uma fita verde. Entregou a ela e disse: tome e leve com cuidado. Ainda não acabara o dia, quando uma jovem, muito bonita, loura, com os olhos azuis impressionantes, adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o embrulho desfeito, aquele embrulho que já era conhecido do dono da loja, e perguntou a ele: esse colar foi comprado aqui? E ele respondeu: sim, senhora. E quanto custou? Ele disse: bem, o preço de qualquer produto de nossa loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. Ela então disse: mas minha irmã não tinha dinheiro. Ela só contava com algumas moedas. E esse colar é verdadeiro, não é? Ele balançou a cabeça. E como é que ela pôde pagá-lo? O homem, então, não respondeu, tomou o estojo, refez o embrulho
e dessa vez com mais carinho ainda. Colocou lá a fitinha, devolveu à jovem. Aí sim, ele disse para ela. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela deu tudo que ela tinha. Lágrimas então rolaram na face da jovem, enquanto ela retomava o embrulho. Voltou ao lar emocionada. Nós vemos assim, meus amigos, que a gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. Mesmo que condições adversas nos envolvam em forma de enfermidades, desemprego, problemas financeiros, perdas de entes queridos, lembremos que há sempre o que agradecer. A bênção do despertar a cada dia. A bênção por ter familiares, amigos, ou mesmo desconhecidos que muitas vezes nos estendem as mãos, principalmente nas horas difíceis. O fato de estarmos conscientes da nossa existência e presença no universo já se torna uma grande razão para expressar a nossa gratidão a Deus. Tomemos como exemplo a natureza. O rio conduz suas águas sem perguntar ao solo por onde segue. Simplesmente deixa-se jorrar, beneficiando a terra. O perfume das flores baila no ar e nada o impede de se espalhar onde possa. O sol não escolhe lugar para espalhar luz, vida e calor. A chuva não tem preferência por onde espalhar vitalidade. Vemos assim que todos e tudo cooperam em nome da divindade, sem exigir, sem reclamar. Nada esperam, nada impõem. Procuremos agir assim também. Procuremos servir mais. Se formos marcados pela ingratidão, lembremos o Mestre Jesus. Ele disse que estaria entre nós como aquele que serve. Ele prossegue convidando: vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sejamos, pois, gratos a tudo e a todos, e façamos isso com a mente e o coração. Quando tivermos que recorrer ao auxílio divino, lembremos de pedir paciência, esperança, sabedoria e forças para superar as dificuldades. E que o amor seja a gratidão que se espalhe ao nosso redor e ofereça a todos que nos cercam. Nós vamos terminar com um poema
que tem o título A Prece da Criatura. Esse poema é de Manuel de Andrade e nós o extraímos do site do Momento Espírita. Eu te agradeço, Senhor, por ser filho do teu amor e herdeiro do universo. Ser cantor dessa beleza, ter um lugar na mesa pelo sabor do meu verso. Senhor, muito obrigado pelos pais bons e honrados e pelas lições de pobreza, pelo café com farinha, por tudo que eu não tinha e que fez a minha riqueza, pelo meu corpo perfeito, pela poesia em meu peito e os anos da minha idade, por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também, Senhor, pela semente do bem plantada no meu pomar, pela doçura desse fruto, eu não ter me tornado um bruto e ter aprendido a amar, pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e um sonho de marinheiro, pelo meu mar de criança e meu barco de esperança percorrendo o mundo inteiro, pelo pão, pelo abrigo, pelo abraço do amigo e por teu carinho invisível. Agradeço-te com veemência esta paz na consciência e a minha fé invencível. Pela luz que me ilumina, desde a antiga Palestina, na alegria e na dor. Por quem sou, pelo que eu sei, por Moisés trazendo a lei e por Jesus trazendo o amor. Senhor, eu te agradeço pela dor e pelo tropeço, quando ensinam uma lição. Ninguém paga sem dever, e a lei obriga a colher o efeito de nossa ação. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, na magia e na razão. Agradeço-te a minha parte pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Por Cabral no rumo certo, pelo Brasil descoberto, pela pátria e o cidadão, pelo herói da confidência, da inconfidência, pelo grito da independência e a bênção da abolição, pelas lições de história, pelo povo e sua glória, na busca da liberdade, e pela humanidade inteira, quando erguer sua bandeira, pela paz e pela verdade. Grato sou, sim, por ter um sonho, sonhar com um mundo risonho, numa paz contagiante. Ver esse Brasil fecundo como o coração do mundo, no porvir deslumbrante. Agradeço o bom combate e ter enfrentado esse embate com o coração despojado, com tua luz nos meus passos, a fraternidade em meus braços,
e o meu sonho preservado. Contigo, Senhor, sou forte. Tenho um fanal, tenho um norte, amor, sensibilidade. Eu moro na melodia, na música e na poesia e no farol da verdade. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo suor, pelo que dei e pelo que recebi. Senhor, te peço, quando chegar o momento, se eu tiver merecimento, me leva para junto de ti.